Então nós vamos começar agora a marcação para o tratamento da queda do supercílio ou tratamento do terço superior da face. A gente sempre inicia essa marcação marcando a média pupilar, então peço para a paciente olhar bem fixo e reto para mim, marco média pupilar. Todos os tratamentos que formos realizar no terço superior da face, eles têm que ser lateral à média pupilar. Sempre vamos realizar um tratamento que retorne com o supercílio para a posição horizontal. Nunca vamos realizar hipercorreções acima da horizontal, no máximo na horizontal. Como que funciona a marcação para tratamento da queda do supercílio ou terço superior da face? Primeiro eu coloco o orifício de entrada no canto do supercílio. Aqui vai ser o ponto que a gente vai entrar com as duas agulhas, uma para fazer efeito lifting e a outra tração e ancoragem. Então, coloco o zero da régua no canto do supercílio, no orifício de entrada, e vou em direção à média pupilar. A maioria das nossas pacientes, essa marcação dá entre 3 e 4 centímetros. Na paciente em questão, nós temos 4 centímetros do canto do supercílio até a média pupilar. Para a gente utilizar o fio de 8 cones, que é sempre o fio de 8 cones que a gente utiliza para tratamento do terço superior da face, nós temos uma regra que a marcação tem que ser entre 10 e 12 centímetros de comprimento. Isso é a marcação total, as duas porções do fio. Se nós temos 4 centímetros aqui, nós temos que ter no mínimo 6 centímetros de marcação em sentido ascendente. 4 centímetros, no mínimo 6, o ideal é que a gente deixe 7, 8 centímetros, que é o limite superior da regra, que vai nos facilitar e evitar que a gente tenha extrusão de cones quando fizermos a tração do fio. A direção da inclinação da marcação é uma direção justamente inclinada e aproximadamente 45 graus, 135 graus, tá? É justamente essa posição que a gente faz a marcação para efeito lifting e arqueamento da cauda do supercílio. Se aqui nós temos 4 centímetros, eu vou fazer uma marcação lá no couro cabeludo, no scalp, de até 7 centímetros, 4 mais 7, totalizando 11 centímetros, e a gente vai ter menos chance de extrusão de cones e nós. Então agora vamos transferir a nossa marcação simetricamente para outra hemiface. Se colocamos 4 centímetros de marcação do canto do supercílio até a média pupilar, obrigatoriamente nesta hemiface temos que colocar as mesmas medidas. Então, eu coloco 4 centímetros na média pupilar e o nosso zero do orifício de entrada é aqui no cantinho do supercílio, tá? Se fizermos a marcação da porção superior do fio na outra hemiface de 7 centímetros, obrigatoriamente a nossa marcação nessa hemiface também deverá ser de 7 centímetros e na mesma inclinação, de 45, 135 graus. Agora eu olho a paciente de frente e visualizo justamente a inclinação dos vetores de tração. A inclinação está bem simétrica, este é o tratamento que nós vamos realizar para tratamento de terço superior da face. Nesse momento, o que eu faço? Eu pego a canetinha de marcação cirúrgica e marco os pontos orifício de entrada e orifício de saída, justamente para quando a gente for realizar a asepsia com clorexidina aquosa, a gente não perca a nossa marcação. Então, a regra para a utilização da sutura cilioete para supercílio, nós vamos obrigatoriamente utilizar o fio de 8 cones e a nossa marcação foi justamente 4 e 7 centímetros. Sempre lembrando que esta porção do fio, nós nunca vamos tracioná-la. Nós vamos apenas depositar 4 cones nesta posição e 4 cones nessa posição. Esses cones vão funcionar como fixação
e esses como tração e ancoragem. Justamente para quando a gente tracionar esta porção do fio, nós vamos conseguir um arqueamento em bloco, de médio pupilar até o canto do supercílio, que é justamente o que a gente realiza na cirurgia plástica para correção de queda do canto do supercílio. Essa é a marcação final. Vamos começar abrindo o kit da Sinclair. Nesse kit nós temos 2 campos estéreis. Eu pego o menor para cobrir a bandeja e o maior para cobrir o tórax da paciente. Aqui a gente tem 2 pacotes de gás estéreo e uma tesoura descartável estéreo. Pode abrir para mim 2 agulhas 18G. E uma agulha de insulina. E uma seringa de 5 ml. Xilestesim 2% com vasoconstrictor, obrigatoriamente. Nós vamos fazer a técnica para tratamento de terço superior ou queda do supercílio. Nós vamos utilizar 0,5 ml nos orifícios de saída e 0,2 ml nos orifícios de entrada na face. Clorexidina aquosa para fazer asepsia. Pode molhar um pouquinho mais. Então, eu deixo o cabelo bem molhado, justamente para fazer asepsia e facilitar no tratamento. Então vamos iniciar o tratamento do terço superior da face ou queda do canto do supercílio. Eu vou iniciar com a infiltração anestésica nos orifícios da face. 0,2 ml é suficiente, uma picadinha. Aspiro, porque tem vasoconstrictor. Injeto 0,2 ml. Esse é o orifício de entrada, no canto do supercílio. Só para recordar, a nossa marcação é justamente um L no canto do supercílio, essa angulação de 45 e essa de 135 graus. Esse é o orifício de saída na linha média pupilar e o segundo orifício de saída no couro cabeludo. A somatória dessas medidas deve ser entre 10 e 12 centímetros. Essa medida de 3 centímetros do canto do supercílio até a média pupilar, na maioria das pacientes dá entre 3 e 4 centímetros, e essa medida eu deixei 8 centímetros. 8 mais 3, totalizando 11 centímetros. E todos esses cuidados em relação à marcação são justamente para a gente evitar a extrusão de nó quando a gente for tracionar o fio, porque se extruir um nó, obrigatoriamente nós vamos ter que tracionar um pouco mais o fio e desprezar o primeiro cone. A gente nunca corta nó, a gente sempre corta abaixo do primeiro cone. Aspiro. E aqui 0,5 ml. A mesma coisa na outra hemiface. Sempre aspirando. 0,2. Mais um pontinho. Zero vírgula dois. E aqui no couro cabeludo, 0,5. A gente administra 0,5 ml justamente para poder facilitar a introdução dos cones. Nós estamos ampliando o plano virtual entre o couro cabeludo e a galha aponeurótica. Nós vamos utilizar o fio de 8 cones para tratamento do terço superior. Então vamos pegar
Abriu o pack. Tem 2 invólucros que não são estéreis, o primeiro laminado e o segundo. O segundo tem que ter muito cuidado, porque é só uma ponta que a gente consegue abrir. Pego o saquê da sutura silhuete, abro um único lado, arranco a trave de segurança e pego a sutura pelas agulhas. Pego aqui na alça, seguro próximo aos cones e ajusto os nós. Prendo as agulhas na gaze para evitar acidente de punção e deposito no tórax da paciente no campo estéreo. Giro a cabeça da paciente para o lado esquerdo. Vamos fazer a confecção do primeiro orifício de entrada. Pinço, fujo da marcação para evitar de tatuar, introduzo a agulha rosa até cobrir o bisel e alargo o orifício com movimentos giratórios. Pego a agulha da sutura silhuete, aqui está a marquinha de 5 mm, suficiente para a gente estar no subcutâneo. Exponho o orifício para evitar de pegar a borda com a agulha da sutura. Cobriu a marcação, seguro com a mão esquerda, passo a mão direita para cá. Vamos em direção ao orifício de saída na média pupilar. Pinço e introduzo a agulha lá no subcutâneo. Pego a tampinha da agulha rosa, testo o plano, vocês estão vendo que tem a mesma profundidade e o plano está regular. Traciono a agulha, chegou o primeiro cone, trago a flacidez pela lateral do trajeto e puxo posterior ao orifício. Pela lateral e posterior ao orifício. E já corto essa agulha. Empurro o fio para baixo com o meu terceiro e quarto dedo. Ele me ajuda a expor o orifício de entrada. Introduzi a segunda agulha, segurei com a mão esquerda, passei a mão direita para cá. Vamos sair aqui no couro cabeludo. Nesta posição, nós temos muito menos subcutâneo. Então, eu preciso pinçar a pele para confeccionar um túnel e vou introduzindo a agulha. Pinço e introduzo. Pinço e introduzo. Pega a tampinha da agulha rosa, coloco no couro cabeludo e exteriorizo a agulha. Então, nesse momento, eu traciono a agulha, vou verificando a formação do looping, direciono o cone para entrar pela menor dimensão e traciono posterior ao orifício. Traciono aqui e aqui. Vou preparar o segundo fio. Ajusto os nós. Prendo na gaze. Não sei se vocês perceberam, mas eu sempre passo primeiro essa porção do fio para depois essa porção. Justamente porque esta região é uma região mais vascularizada com maior chance de sangramento. Se você passa primeiro essa e corre o risco de sangrar, o sangramento dessa região vai atrapalhar você a fazer o procedimento nessa região. Então, pinço, fujo da marcação, introduzo a agulha rosa até cobrir o bisel, alargo o orifício. Pego a agulha da sutura silhuete, nesse momento eu exponho o orifício, introduzo até cobrir a marcação, seguro com a mão esquerda, passo a mão direita para cá. Pinço a pele e vou introduzindo lá no subcutâneo.
Cheguei no orifício de saída na média pupilar, pego a tampinha da agulha 18G e testo o plano. Traciono a agulha, chegou o primeiro cone, trago a flacidez pela lateral do trajeto e puxo posterior ao orifício. Desprezo essa agulha. Todos os tratamentos próximos à região dos olhos, eu sempre passo o fio e já desprezo rapidinho a agulha para evitar acidente, tá? Nesse momento, empurro o fio com o meu terceiro, quarto dedo. Ele me auxilia a expor o orifício, introduzo até cobrir a marquinha, passo a mão para cá, vamos sair aqui no couro cabeludo. Pinço a pele, faço um túnel verdadeiro, porque aqui nós temos menos subcutâneo. Pego a tampinha da agulha rosa, pressiono contra o couro cabeludo e exteriorizo a agulha lá no couro cabeludo. Traciono a agulha e vou visualizando se ocorre ou não a formação do looping. Corrijo o looping, direciono o cone para entrar pela menor dimensão e traciono a pele aqui, posterior ao orifício. Agora vamos apagar toda a marcação, sentar a paciente e fazer a tração. Clorexidina alcoólica. Então, agora nós vamos realizar a tração e ancoragem do fio. O fio do L, do terço superior, a gente só traciona essa porção do fio. A gente nunca traciona essa porção do fio, senão você pode causar um encurtamento do supercílio e pregueamento da pálpebra superior. Quando a gente tracionar... Então, por que eu posicionei 4 cones até a média pupilar? Porque quando eu tracionar esta porção do fio, nós vamos conseguir uma correção de médio pupilar até o canto do supercílio. Nós vamos conseguir um arqueamento em bloco de toda essa região. Então, primeiro eu vou tracionar o fio do lado direito até, no máximo, a posição horizontal para corrigir a flacidez e a queda do supercílio, do canto. E depois nós vamos simetrizar com o lado esquerdo. Então, respeitando o vetor de tração, eu traciono o fio nesse sentido e vou visualizando a correção que eu quero na cauda do supercílio. Trouxemos o supercílio para a posição original ou horizontal. Vou lá no orifício de saída no couro cabeludo e faço uma garra inferiormente. Soltei o fio, ele ficou na posição horizontal, quer dizer que a minha ancoragem foi efetiva. Agora eu vou fazer a simetrização do lado esquerdo. Vou tracionando o fio e visualizando o arqueamento da cauda do supercílio. 1, 2. Chegamos na posição horizontal, mantenho a minha sustentação, a minha tração e faço uma garrinha ancorando em sentido inferior. Comparo os dois lados. Se o supercílio estiver simétrico, podemos cortar o fio e microporar os orifícios de entrada e saída. O pregueamento ele vai se resolver espontaneamente em até 48 horas. Mas é importante que você deixe esse pregueamento e não desfaça o pregueamento, senão você pode correr o risco de causar uma assimetria na paciente. Vamos comparar os dois lados. Vocês podem perceber que o supercílio está na posição horizontal. Antes de começar o tratamento eu tinha comparado o comprimento dos supercílios
e eu diagnostiquei que o supercílio direito dela tem 1 centímetro a mais que o supercílio esquerdo. Então, na minha marcação, eu corrigi a minha marcação. Desse lado, do canto do supercílio até a média pupilar, nós tínhamos 4 centímetros e deste lado 3. Então, eu corrigi essa marcação, diminuí para 3 centímetros e mantive essa com 3 centímetros. Justamente para quando a gente terminar a tração, o supercílio ficar na mesma posição. Agora vocês podem visualizar que em 90% dos casos o pregueamento é assimétrico. Não comparem o resultado final pelo pregueamento, e sim pela posição do supercílio. Empurro a pele com a pontinha da tesoura e corto, sepultando assim o fio no subcutâneo. Empurro e corto. E agora vou microporar por 48 horas e a paciente vai tirar no banho. Eu sempre peço para a paciente voltar com 14 dias para reavaliação. Com 7 dias ainda tem edema por absorção de água pelo ácido polilático. Com 14 dias nós temos o resultado final.